Estamos de volta com Impressões, hoje recebendo o deputado estadual Ranieri Paulino. O senhor falou há pouco sobre todo o seu vínculo com a região do Brejo, principalmente com Guarabira. O que é que a sua atuação parlamentar já pôde fazer pela região e pela sua cidade? Olha, em Guarabira, por exemplo, assim, o cartão postal do meu mandato, por exemplo, né, foi a concretização da UPA, do SAMU e do IFPB. O IFPB é federal, exato, é federal e eu conheço bem o meu lugar. Eu sou deputado estadual, mas precisava de alguém, aquele chato que tinha que recolher documentos, de levar para Brasília. Então, acontecia, Cláudia, às vezes, assim, uma grande reunião só com o deputado federal, só com o Bambambam, e lá, Ranieri Paulino, deputado estadual da Paraíba, levando lá o nosso pedido, o nosso requerimento. Isso com o ministro, até com o ministro Haddad, na época, né, talvez foi o ministro que eu tive mais aproximação em levar esses pleitos, atual prefeito de São Paulo, ministro da Educação, e tive aqui um ambiente de um grande apoio técnico do próprio Instituto Federal. Na época, o reitor, o professor João Batista, que dizia, olha, quando eu assumi em 2007, na primeira semana eu fui lá. Eu disse, professor, nós temos condições de levar o IFPB para Guarabira. Eu quero um checklist do que nós precisamos fazer. Eu dizia nós, porque Fátima Paulina era prefeita e nós trabalhamos em conjunto. O que nós precisamos fazer. E ele me deu um checklist. Faça isso, fale com fulano, fale. E eu fui cheque a cheque, fazendo tudo. E acho que foi essa pressão, né, esse ambiente de realmente querer constituir isso, essa conquista. Então, está se consolidando aí. Já existe, já funciona. Tem já turmas concluindo agora. Fui até convidado para ser o paraninfo deles em reconhecimento ao nosso trabalho, né, pela consolidação do IFPB, mas está se construindo uma sede própria, um prédio, né, uma obra aí acima de 10 milhões de reais. Inclusive não está com um cronograma prejudicado, apesar dessa crise, desses problemas que o Brasil vem enfrentando. Resiste também o empenho do atual reitor, de Cássio. Né? Então foi uma vitória nossa. Assim, primeiro eu me sinto um pouco, né, protagonista desse momento. Né? E além de conquista, por exemplo, quando eu cheguei no meu segundo mandato, né, tinha 151 ambulâncias do SAMU paradas na Paraíba. Quem se recorda disso, se colocar no Google, Ranieri Paulino SAMU, vai ver aqui minha fala na tribuna, vai ver que eu fui ao Ministério Público Federal. São consolidações, né, hoje que existem em Guarabira e foi fruto muito do nosso trabalho e atende toda a região. Guarabira polariza, né, muitos municípios não apenas do Brejo Paraibano, mas também do Vale do Mamanguape, municípios do Vale do Paraíba, que vai também buscar produtos e serviços na nossa cidade. Então, isso foi um trabalho assim, que as pessoas têm condições de ver. É claro que nossas leis, as leis estaduais que aprovamos, né, contempla toda a sociedade paraibana e também os municípios onde nós somos votados. Além de vários requerimentos, eu acho que todos os temas relevantes, né, da região do Brejo, eu tenho tratado aqui na Assembleia também, para que se tenha um olhar diferenciado, né, para aqueles municípios que mais precisam naquele momento, naquele instante, quando se apresenta uma demanda. Bom, o senhor também apresentou um projeto de lei, uma lei, que acabou virando lei, que teve muita repercussão no Estado, foi a lei da ficha limpa. Isso foi em 2010, eu gosto de registrar isso, porque eu era deputado aliado do governador da época, que era José Maranhão. Então não foi nada contra nenhum governo, foi a favor do Estado, foi a favor da sociedade. Né? Existe essa tendência, na época inclusive estava se coletando assinaturas para um projeto de ficha limpa para quem não tinha, né, as condições, né, com as certidões negativas de poder se candidatar. E eu vi uma entrevista, isso foi um fato curioso, eu estava em Brasília e vi uma entrevista de uma candidata a governadora, a Wesleyan Roriz, a esposa de Joaquim Roriz, dizendo ela que, olha, quero pedir o seu voto, tal, e eu vou governar, mas quem vai ser meu secretário é Joaquim Roriz, é quem vai comandar o governo. Opa, então ele vai ser governador, vai entrar não pela porta do voto, mas por alguma outra porta. Isso está errado, existe um equívoco. Então, a partir daí, foi que surgiu a nossa ideia de apresentar essa lei aqui na Paraíba, né, e lei, foi sancionado na época pelo presidente do Tribunal de Justiça, que estava assumindo em exercício o governo do Estado, doutor Luiz Silvio. Não foi o Ramalho, não. Que foi governador naquela época, em 2010, o presidente do Tribunal de Justiça, e é lei na Paraíba, de fato. A vedação atinge exatamente o quê?
atinge aqueles que são ordenadores de despesa. Por exemplo, eu não iria fazer uma lei para atingir isso a um motorista, por exemplo, a um vigilante, que às vezes existe com cargo comissionados, mas sobretudo para quem é ordenador de despesa. Então não pode, na Paraíba, você que não pode ser candidato, não pode assumir cargos públicos de ordenador de despesa no estado da Paraíba através da nossa lei. Teve uma grande repercussão, além dos jornais aqui próximos ao estado da Paraíba, como o Diário Pernambuco, mas também Correio Brasiliense, o Valor do Comércio, teve uma grande repercussão e eu acho que talvez é a lei que eu tenho mais orgulho de apresentar, né, que foi num momento importante que o Brasil estava passando, era uma tendência e a Assembleia já da era uma Paraíba... repercussão a lei da ficha limpa a geral, né? Isso, mas para não ser candidatos. Você vê que já existe no Congresso também leis nesse sentido para não ocupar cargos públicos de livre nomeação, mas na Paraíba já é lei, então nós estamos na vanguarda, inclusive, das tramitações no Congresso Nacional. Qual é a avaliação que o senhor faz desse panorama depois da lei da ficha limpa? O senhor acha que, de fato, a lei pegou, ela trouxe resultados concretos para a população? Olha, acredito que sim, eu acredito que sim. As pessoas, inclusive, eu acho que estão com maior cuidado, né? A lei da ficha limpa, tanto na gestão pública, como também na própria prestação de contas eleitoral, né? Existia um descuido muito grande, porque, não, isso não acontece nada, não tem nenhuma repercussão futura, não existe sanção futura, e agora eu noto, né, que quem ocupa cargos públicos, quem se candidata, inclusive, tem que prestar de contas à Justiça Eleitoral, né? Existe um cuidado maior. Claro que temos que avançar muito, né? Desde da nossa cultura, né, de escolher melhor os representantes, tem uma ciência plena de que a questão econômica ainda pesa muito na eleição, isso é ruim, tá aí a reforma política eleitoral, eu esperava muito mais dela. O senhor defende o financiamento público de campanhas? Olha, eu não tenho uma opinião extremamente formada em relação a isso. Não tenho. Agora que deve limitar o gasto, né, no mínimo possível, diminuir o número, inclusive, de dias, de tempo na eleição. Né? O gasto público, quando eu digo que não é opinião formada, porque eu acho que a população não vai compreender bem isso. Né? A máquina pública ainda é muito cara. E então ainda financiar as campanhas eleitorais, né, talvez não permitindo que empresas doem, talvez seja uma ideia, seja campanha feita apenas por pessoas físicas, talvez seja um caminho, porque colocar ainda mais essa sobrecarga para a sociedade, né, para estar bancando as campanhas, é algo que talvez a percepção disso não seja o ideal, mas eu tinha fé e participei inclusive de um GT, de um grupo de trabalho, tanto dentro da UNALI, fui representando, né, a Assembleia da Paraíba, como também de um GT, de um grupo de trabalho que foi criado no PMDB. O presidente Michel Temer me convidou para representar todos os deputados estaduais do PMDB nesse grupo de trabalho. E as nossas propostas, lamentavelmente, não são essas, né, que estão sendo votadas na Câmara e às vezes se volta atrás. Você pergunta hoje como é que está, eu tenho que estar me atualizando muito mais. Eu estava até na primeira semana, nos primeiros 15 dias, me empolgando mais. Hoje eu vou esperar o resultado disso e não estou com não é um resultado muito animador, lamentavelmente. Já que estamos falando sobre temas da atualidade, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do seu partido, anunciou um rompimento rumoroso com a presidente Dilma Rousseff. O que é que o senhor tem achado dessas rusgas entre o Planalto e a Câmara? Olha, eu defendo a autonomia dos poderes. O poder legislativo tem que ser um poder autônomo. Isso em todos os níveis, seja municipal, na Assembleia da Paraíba não é diferente, né, na Câmara e no Senado Federal também não. Agora, essa postura do presidente Eduardo Cunha não é a postura, por exemplo, eu não me sinto representado com aquela postura, eu não me sinto. É digno ser governo, é digno ser oposição, né, não há dificuldade nisso. Agora, a forma, às vezes, que ele coloca os questionamentos, né, se passa uma impressão, né, eu acho que não muito correta de como deve ser conduzido, especialmente quando se trata de um presidente de um poder tão importante. Né? Quando ele esteve aqui na Paraíba, estive com ele no momento, institucionalmente temos que ter as relações, né? Mas, por exemplo, se você me perguntar do estilo político dele, não me contempla aquele estilo político. Eu me sinto contemplado, por exemplo, com o estilo do presidente Michel Temer, presidente do PMDB, vice-presidente da República, que contemporiza, que trata com equilíbrio, né, que sem arroubos, é importante que não se tenha
a roubos. Eu particularmente, eu acho que ele anunciou que é o da oposição. Ele sempre, né, esteve num lado mais oposto, que isso não significa, por exemplo, eu não condeno isso não. Acho que a autonomia, nesse ponto de buscar a autonomia do poder, é interessante. Mas a forma que se coloca, eu faria com outros métodos. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui no Impressões. Eu que agradeço participar do Impressões com uma grande expressão do jornalismo. Vocês lhe admiro de muito tempo já. Muitíssimo obrigado. Então, parabéns a todos vocês aqui da equipe. Agradeço muito, assim, eu acho que a relevância do nosso mandato, né, que não está apenas em mim, mas de uma equipe que me ajuda, né, desde a chefia de gabinete até aqueles que estão na rua, que não têm função, né, que não é gratificado, mas que traz uma demanda, que traz uma opinião, que traz uma sugestão através das mídias sociais. Então, muito obrigado, me coloco sempre à disposição para buscar representar com dignidade este mandato que, especialmente Deus e o povo da Paraíba me confiou. Bom, o Impressões de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada por sua audiência. Nós voltamos na próxima semana.